Olá, então dando sequência aqui em nossas aulas. Então ainda falando aí das propriedades da potência, né? Aula passada a gente falou aí de duas propriedades, que foi multiplicação de potência de mesma base e divisão de potência de mesma base. Então essas foram duas propriedades importantes que a gente viu aí na última aula. Então nessa aula vamos conhecer mais duas propriedades aí importantes, que é a potência de uma potência, ou seja, quando uma potência é elevado a outra potência, e produto de uma potência, que é essa outra propriedade, quando um produto é elevado a uma potência. Então, potência de uma potência. O que é a potência de uma potência? Por exemplo, o que representa a expressão 5 ao quadrado elevado ao expoente 3. 5 elevado ao expoente 2, que é elevado a outro expoente, que é o expoente 3. Vamos ver como funciona. Por exemplo, então 5 elevado ao expoente 2, né, elevado ao expoente 3. Aqui a gente tem uma potência, que é o 5 ao quadrado, que eleva a outro expoente, que é o expoente 3. Então isso seria o seguinte. Então nesse caso aqui, essa potência aqui dentro dos parênteses, ela seria uma base dessa outra potência, do expoente 3. Então, se o expoente diga quantas vezes a base será colocada em forma de fator, então esse 3 significa que essa potência, toda essa potência aqui, ó, 5 ao quadrado, será colocada em forma de fator, ou seja, em forma de multiplicação 3 vezes o que aconteceu aqui. 5 ao quadrado, que é a base, vezes 5 ao quadrado, vezes 5 ao quadrado. Então a gente sabe que 5 ao quadrado é o 5 em forma de fator. Vocês vão pegar cada potência, né, e colocar ela em forma de fator. Então essa primeira potência aqui, por exemplo, 5 ao quadrado, a gente sabe que é 5 vezes 5. Pegamos essa segunda potência, 5 ao quadrado, novamente 5 vezes 5. E a terceira, 5 ao quadrado, que é 5 vezes 5. Fazendo isso, a gente transformou tudo isso aqui em fatores. Agora só a gente calcular, né, verificar os fatores, contar quantas vezes esse fator se repete e transformar novamente em uma potência. Se a gente observar, eu tenho o 5, apareceu 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Então isso é igual ao quê? A quanto? Qual a potência final? O valor que é simples. O valor que aparece aqui se repetindo é o valor 5, ele é a base. Quantas vezes ele aparece? 6, né, que é o expoente. Então isso é uma maneira de a gente chegar à resposta, ao resultado. Outra maneira é bem simples. Simplesmente eu posso repetir a base aqui, no caso o 5, e multiplicar os expoentes. 2 vezes 3 daria 6. Bem mais prático. Mais prático e mais simples, né? Então é assim. 5 ao quadrado elevado ao expoente 3 é igual a 5 ao quadrado vezes 3. 5. Então o expoente 2 vezes o expoente 3, que é 5 elevado ao expoente 6. Nesse caso, a gente multiplica apenas o expoente. Então, concluindo, a regrinha diz o seguinte: para elevar uma potência a outra potência, o que é que a gente faz? Multiplicamos os expoentes. Simplesmente, a gente conserva a base e multiplica os expoentes. Na sequência, a gente tem outra propriedade aqui, que é potência de um produto. Ou seja, quando um produto é elevado a uma potência. Vamos ver como funciona. Qual o significado da expressão 2 vezes 5 elevado ao expoente 3? Então aqui a gente tem um produto. Um produto é o quê? Uma multiplicação. Quando eu tenho lá 2 vezes 5, isso aqui é uma multiplicação. Então multiplicação é um produto. Então só que essa multiplicação aqui, que ela está entre parênteses, né? Então isso aqui é a base de uma potência. Qual é o expoente? 3. Então isso aqui é elevado ao expoente 3. Como é que a gente calcula? Então se 2 vezes 5 é a base, se o expoente é 3, significa que esse expoente indica quantas vezes a base será colocada em forma de fator. Então fica assim, 2 vezes 5 elevado ao expoente 3,
Quer dizer que esse 2 vezes 5, ó, observe, ele repete 1, 2, 3 vezes. Então, fazendo isso, se a gente juntar agora, 2 vezes 5, vezes 2 vezes 5, vezes 2 vezes 5, ficar ele repetido 3 vezes. Como é que a gente calcula aqui dois valores repetidos? Né? Então, a gente faz o seguinte. Então, vou dividir por etapa, vamos dizer assim, vamos dividir por número, por valores. Então, o 2 aqui nesse caso, ele se repete 3 vezes. Então, eu coloquei aqui, organizei aqui primeiro o 2. E temos o 5, que também se repete em forma de fator 3 vezes. Fica assim. Então, fazendo isso, eu tenho dois valores, né, que se repetem uma certa quantidade de vezes. Então, para finalizar, eu vou transformar cada um desses valores em uma potência. Por exemplo, 2 elevado ao expoente 3, aliás, o 2 se repete 3 vezes, é igual a 2 elevado ao expoente 3. Ou seja, o valor que repete aqui é o 2, quantas vezes? 3. Base 2, expoente 3. Vezes, ou seja, multiplica esse outro valor aqui. Então, a gente transformou o 2 em uma potência e novamente vamos transformar esse outro valor aqui, que se repete em outra potência, no caso 5. Então, se a gente analisar aqui agora, qual o valor que se repete aqui, qual o outro valor? O 5. Então, a base é 5. Quantas vezes ele se repete? 3, expoente 3. Então, ficaria desse jeito. Então, assim, 2 vezes 5 elevado ao expoente 3 é igual a 2 ao cubo vezes 5 ao cubo. Ou seja, 2 elevado ao expoente 3 vezes 5 elevado ao expoente 3. Então, para finalizar, né, a regrinha básica é essa aqui. Para levar um produto a um expoente, elevamos cada fator que o compõe a esse expoente. Então, quando isso acontece, a gente tem um produto, né, que é o 2 e 5 elevado a um expoente, a gente simplesmente eleva cada um desses fatores aqui, né, ao expoente indicado. Então, o 2 ao expoente, que é expoente 3, vezes o 5 elevado ao expoente 3. Simplesmente eu faço o quê? Simplesmente eu vou repetir isso aqui, ó, e acrescentar o expoente a cada um dos valores, 3 e 3. Então essa foi nossa aula de hoje. Até a próxima aula.